Olá, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje nós recebemos a doutora Thalita, que é psicóloga, é mestre e doutora em psicologia, especificamente em habilidades sociais. E hoje, Thalita, nós vamos falar de um tema que é muito importante para os pais. São as habilidades e os estilos parentais. Você poderia começar explicando o que é que são estilos parentais? Com certeza. Então, Nínive, o que seriam os estilos parentais? Antes da gente compreender o conceito de estilos parentais, a gente precisa conhecer as práticas educativas parentais. Então, as crianças os indivíduos estão aprendendo a todo momento. E há algumas práticas, técnicas, procedimentos que os pais acabam utilizando na educação desses filhos, no sentido de favorecer aqueles comportamentos que eles querem desenvolver nos filhos, como comportamento moral, ético, de solidariedade, de cooperação, e ao mesmo tempo evitar que certos comportamentos inadequados aconteçam. Então, para isso seria eles utilizam... reforço e castigo. Não só isso, mas inclusive esses aspectos, né? Então, além do reforço e castigo, mas também instrução, modelos que a gente oferece para os filhos. Então, tudo isso faria parte das práticas parentais. As práticas em interação na interação com os filhos favoreceriam, então, o que a gente chama de estilos parentais. Parental quer dizer que referente aos pais. Isso. E o impacto disso na educação e no desenvolvimento dos filhos. Entendi. Quer dizer que a gente está falando de atitudes que os pais devem tomar ou não devem tomar na educação dos filhos. Exato. Levando em conta os objetivos que você quer atingir com a educação. Exato. É muito importante esse tema, né, Thalita? Exato. Uma vez que a gente costuma pensar que os nossos filhos vão se desenvolver naturalmente. Então, eles nascem e vão se desenvolver como uma plantinha, né? Muitas vezes as pessoas têm uma tendência a achar, não, ele é assim, ele é inteligente, e pior ele é que a gente às vezes acha que falando vai dar resultado, né? Fala, não adianta nada. Porque não é só falar, né? A gente sabe que a gente aprende pelas instruções, que é por meio da fala, mas também observando os modelos que os pais e que outras pessoas ao nosso redor oferecem, e também pela consequenciação, que você estava dizendo sobre o reforço e o castigo, né? Se o meu comportamento, quando ele é apresentado, apresenta consequências positivas, a tendência é que eu mantenha fazendo essa forma de agir. Dá um exemplo para o pessoal que está em casa entender bem o que a gente está falando de reforço. Como é que é isso na prática? Por exemplo, eu tenho uma criança de 4 anos e ela chuta o gato. Ela chuta, aí no caso do chutar o gato, né, um comportamento inadequado que eu não quero que se repita, né? Eu posso oferecer instruções, mas também posso, por exemplo, tirar algo que ela gosta bastante, no sentido de diminuir que ela volte a fazer isso. Então, em vez de a gente pensar no chutar o gato, a gente poderia também dar o exemplo a questão do estudar, né? Então, a criança tá indo mal na escola. E aí eu combino, olha, se você melhorar seu desempenho, você vai, no final do bimestre, quando você receber suas notas, nós vamos combinar de fazer algum programa que você goste, vamos, sei lá, no futebol, ou no teatro, no cinema, coisa que a criança goste. Então, isso é uma consequência positiva. E se não for bem, também vale tirar alguma regalia. Eu posso tirar algo. Então, você gosta muito do seu videogame, você vai ficar por um tempo determinado sem o seu videogame. Essa é a minha estratégia em casa. Ok. E aí, nesse caso, claro que a gente prima por oferecer consequências positivas, mas em alguns casos a gente precisa também utilizar de algumas consequências que são ruins. Você acha que a consequência positiva, ela tem um impacto melhor? Sim, porque nas consequências positivas o que a gente ensina são formas de se comportar. Enquanto quando a gente pune ou dá castigo, a gente mostra o que não é para ser feito. Então a gente suprime comportamentos. E o objetivo é que a gente faça com que os comportamentos ocorram, né? E principalmente aqueles positivos, adequados. Então, ao mesmo tempo que eu estou ensinando que ele deve estudar para ele obter coisas, né? Eu não só estou ensinando que não é para deixar de estudar.
se eu ofereço punição. Então, eu também estou oferecendo consequências positivas para o fazer. Isso é fundamental. Ô, Thalita, assim, indo um pouco além da questão do convívio da criança em casa, como é que essas práticas, elas interferem ou como elas se conectam com relação ao desenvolvimento de crianças com problemas de comportamento? Como, por exemplo, que vai resultar em violência, em crianças que vão se envolver com a criminalidade. Como é que os pais devem se comportar para prevenir que o filho tenha um desencaminhamento? A Gomide, ela chama Paula Gomide, é uma psicóloga forense, e ela trabalha muito no Brasil com os estilos parentais. Os estilos parentais vêm dos Estados Unidos com a Bauer, e aí depois ela traz também algumas adaptações para o contexto brasileiro. E aí o que ela diz que 5 fatores são práticas negativas e que estão muito associados a comportamentos problemas, sejam associados à delinquência, como também aqueles comportamentos de isolamento social, introversão e desajustes associados à depressão, níveis de ansiedade e tudo mais. Ela conta que a disciplina relaxada, ou seja, aqueles pais que ligam pouco para os filhos, que não ficam tão atentos a isso, é um aspecto que é um fator de risco para desenvolvimento de comportamentos problema. É o permissivo. Aquele permissivo aquele pai, demais. aquela mãe que deixa o filho fazer o que ele quer, que o filho que manda na casa. É o rei. É o rei. Aquela coisa Mas que a gente hoje quase diz todas as crianças estão passando por essa situação. Eu acho que muito em função das práticas atuais que tentam se liberar um pouco daquele limite excessivo que se tinha antigamente, e aí vai para o extremo oposto, né, de liberar demais. Eu acho que esse desequilíbrio também tem a ver com o fato da mãe ter saído de casa, porque as mães saem para trabalhar, daí elas se sentem culpadas. Aí quando você chega em casa, normalmente você já quase não viu seu filho, né? Às vezes você chega até a criança já está dormindo. Então você vê muito pouco. Então a mãe se sente culpada porque ela está ausente. Aí o momento que ela está ali, ela quer agradar. Então ela quer comprar coisas, ela quer ser permissiva, deixar a criança comer o que a criança quer. Ela acaba se tornando, de certa forma, refém da própria culpa. Eu falo por mim mesma, que eu sofro com isso aí. Eu quase nunca estou em casa, quando eu estou eu vejo menina, eu quero comer, sei lá, macarrão instantâneo. Mas de novo, mas eu queria. Você não quer brigar, porque você já se sente culpada pela sua ausência, pelo fato de você ter uma convivência pequena. Então, eu acho que é um fator muito grave à medida que todas as mães hoje trabalham e a gente fica um pouco desorientado, não sabe mesmo o que fazer com os filhos. Acho que esse é um aspecto que se ouve bastante em relação a essa culpabilização que as mães, a culpa que elas acabam se dando, né, se atribuindo em função de trabalhar. E aí eu acho que realmente causa esse impacto, que é um dos estilos parentais, que a gente chama de permissivos. Né? Então é péssimo isso. É melhor você pegar no pé ali todo dia. Então, seu filho achar que você é chata, mas você é chata, não tem problema. Mas isso para ele é melhor. Então, não necessariamente. Então a gente, para ficar mais claro, já que você está falando de um dos estilos, se teriam então 4 estilos parentais. E a definição desses 4 estilos se baseia em 2 aspectos fundamentais, que é a questão da responsividade ou afeto, que tem que ser combinado com a exigência e os limites. Então não é um pai ou uma mãe que dá limites demais e nem um pai ou uma mãe que só dá afeto. Mas a combinação dessas 2 coisas seria fundamental para o bom desenvolvimento da criança, do indivíduo, de forma geral. E aí a combinação desses 2 aspectos geram 4 estilos de pais. Que seria, então, os pais permissivos, que é isso que você está falando, que dá afeto demais, mas na hora de dar os limites fica bastante geralmente aquém. Aquele que fala que o seu filho é o máximo. É o máximo. É muito e aí, inteligente, é o mais bonito. Exato. Aquela expectativa muito elevada, você é o melhor de todos, né? É bem Antigamente, no meu tempo, eu fui uma criança criada do modelo antigo, né? Até porque fui criada pelos meus tios que eram super antigos. Então, se eu tirasse uma nota boa, não fez mais que obrigação, não faz mais nada na vida, só faltava. Agora, queria tirar uma nota ruim. Agora não, né? Seu filho vai mais ou menos, você fala, nossa, mas você é excelente. A gente tem esse negócio de elogiar demais a criança. Exato. E aí, esse seria o estilo parental
que a gente chama de permissivo, que é então dá muito afeto e poucos limites. E aí cria esse filho que você está falando, que se acha o todo poderoso em algum sentido. O ovo da marmita. Mimado, né? Em algum sentido é mimado, com baixa tolerância à frustração e que pode gerar aí na adolescência e mais pra frente algumas dificuldades, Quer dizer que a hora que de ele lidar ouvir com as um frustrações, não, ele vai ter problema. Vai. E chega uma hora, porque às vezes o filho quer, quero comprar um hominho lá no R$1,99, a mãe vai lá e compra. Depois ele quer comprar outra coisa, mas chega uma hora que ele quer namorar uma moça, a moça não gosta dele. Ou ele quer passar num vestibular e não consegue. Exato. Ou ele quer comprar um carro e aí realmente a mãe não tem como comprar. Então a vida, ela vem trazendo frustrações, né? Vem muitos nãos aí, né? Na sequência da vida da gente. E aí a dificuldade dele se adaptar a esses nãos em função dessa prática tão permissiva, né? Que, quero pintar a parede, pode pintar, ele é um artista, né? Quero riscar o carro, pode riscar. E assim por diante. Então essa é a prática permissiva que a gente chama. Um outro extremo é esse que você estava dizendo, que você foi criado em práticas muito... Não, né? Meu modelo era aquele modelo que não fez mais que obrigação. Exato, que é o que a gente chama de cadê autoritário. Cadê seu boletim? Meu modelo era, cadê seu boletim? E esse antes é o de estilo, mais nada. Exato, é o estilo autoritário, com muitas regras, com muita... a pessoa não pode questionar, ela não tem autonomia para fazer isso, e cria uma pessoa insegura, né, com baixa autoestima, porque ela se sente sempre incapaz de fazer as coisas, né, ela acha que ela não é amada, que para ela ser amada tem que estar muito associado a um padrão muito perfeito de execução. Então acaba trazendo aí uma série de aspectos negativos. E aí tem até uma coisa assim, como você tem uma tendência de fazer diferente, né? De querer ir no extremo oposto. Exato. Né? Tem gente que reproduz a mesma coisa, mas tem gente que procura um lado oposto, né? Aí acaba conversando demais, deixando a criança falar muito, e acaba ouvindo muito, querendo ser amigo do filho, né? E não tem autoridade de pai. Não tem isso também, do pai que se coloca como amiguinho do filho? Que é o pai permissivo, né? Que usa de muita igualdade em alguns momentos em que o estabelecimento de regras e limites é fundamental. Mas isso não é uma coisa também do tempo? Porque, por exemplo, quando eu fui criança, era usado o modelo tradicional. Filho não ficava questionando, batendo boca. Pai falou, acabou a conversa. Né? A gente até boquejava um pouco com a mãe, né? Pai falou, acabou. Né? Parece que todo mundo era assim, agora parece que todo mundo é ao contrário. Isso tem alguma coisa a ver assim com o tempo? Porque eu vejo que da minha geração para a geração dos meus filhos teve uma mudança gigantesca. E a gente não se sentia assim muito discriminado não, porque todo mundo era criado desse modelo, né? Cheio de regras e tinha que obedecer e pronto, acabou. Acho que estava todo mundo na mesma. Então a gente não se sentia assim diferente. Eu acho que hoje, se a gente criar um filho nesse modelo mais repressor, a criança pode ter algum problema, porque vai ser um fato bem isolado. Eu acho assim, Nínive, que realmente tem um fator contextual e que a nossa geração, a geração atual, em comparação a outras gerações, vem muito com essas práticas mais liberais. Você já é de uma geração bem para frente da minha, né? Em algum acho sentido. Que eu acho que eu passei pela transição. Do caminho, talvez. Exatamente. Mas eu acho assim, não dá pra gente generalizar. Atualmente a gente ainda vê pais muito autoritários, também os pais permissivos, como também a gente via há um tempo. Claro que antes o que era mais comum era essa prática mais autoritária. Mais comum. Eu me lembro que eu tinha assim 2 ou 3 amigas só que tinham pais que conversavam, que dava discussão da relação, né? Vamos dar um DR. A maioria não, vixe, vamos lá, cadê o negócio? Eu acho que vamos em frente. Eu acho que é uma questão de maioria, mas não necessariamente que todo mundo. Então passa por aspectos contextuais e culturais, né, da geração, mas eu acho que também tem as suas individualidades e as características de cada família. Você acha que no aspecto da violência, o fato de hoje haver um número maior de pais que são do modelo permissivo significa alguma coisa? Quero dizer o seguinte, será que o outro modelo não era melhor? Então, porque na verdade a gente tem um modelo que é o ideal, que então a gente tem Você o falou que eu falei, o permissivo, autoritário, e a gente tem um equilíbrio dessas duas coisas que a gente chama de autoritativo, que não é a melhor tradução do termo, mas algumas pessoas usam esse termo, ou democrático, que é então aquele pai que equilibra o afeto, a afetividade, a responsividade, ou seja, está atento às necessidades do meu filho e ao mesmo tempo estabelece limites claros, regras claras, que colocam aí, que geram a responsabilidade, um comportamento moral, que seria então o estilo que a gente considera
o ideal. Seria o rigoroso com afeto. É aquele que, então, eu ofereço limites, meu filho não vai ter tudo a qualquer, sem fazer nada para conseguir, mas ao mesmo tempo eu sou responsível, estou atenta às necessidades que ele tem, né? Eu não vou decidir que ele vai parar, ele vai dormir às 8 horas da noite porque eu quero assistir o Jornal Nacional, mas também não vou deixar ele assistir o desenho até a hora que ele quer. Né? Eu estou sempre atenta às necessidades negociação, que ele né? tem. A negociação é uma boa estratégia. Exato. E a negociação e o estabelecimento de alguns limites, porque nem sempre a criança tem a noção clara quais são as consequências a longo prazo, por exemplo, dele comer um macarrão instantâneo. Você sabe. E aí, nesse caso, você precisa estabelecer essa regra, sem necessariamente que ele precise negociar nesse caso. Né? Quando o pai não pode comer, macarrão tá fora. Ou só domingo. Isso, né? Então, uma vez por mês, ok, né? E aí você, enquanto pai, é o pai que decide quais são as regras, quais são os valores, né? Não cabe a ninguém decidir por ele, não, comer macarrão instantâneo, não. Depende dos valores, das práticas, Mas é difícil, hein, Thalita, acertar esse ponto de equilíbrio aí, é difícil. É um desafio e tanto, né? Mas eu acho que uma prática, assim, uma busca mesmo e um esforço, né? Porque os limites vêm sempre acompanhados de frustração, de as crianças se rebelarem, de confrontar. Então precisa ter um certo nível de paciência. E ao mesmo tempo o afeto também dá trabalho, né? Você sentar e ficar, mas você observar seu filho e estar atento às necessidades que ele tem no mundo que a gente vive tão corrido, também é um desafio. Né? Então, e saber, essas duas a gente tem que saber ter olhos, né? Isso. De olhar, porque às vezes a criança está ali e você está tão envolvido com outras coisas que, embora você esteja ali também, você não está você não está prestando atenção, né? Prestando atenção no que a criança manifesta. Exato. E às vezes as crianças manifestam das maneiras mais estranhas, né? Começa a falar que está doente quando na verdade não está. Que é uma forma de obter essa atenção que ele não obtém por outras vias, né? E aí começa, às vezes, a se envolver em comportamentos que a gente não esperaria ou que não acha mais adequado, né? Então, é dizer que está doente, está com dor de cabeça, ou começar a brigar por mãozinha e obter atenção. Começa a falar que não quer vir na escola porque está com dor de cabeça todo dia, né? São coisas que os pais devem ficar atentos quando a criança começa a manifestar um comportamento estranho. Isso. Muitas vezes com a função de obter atenção que às vezes não está tão frequente por outras vias. Né? Então isso é fundamental, porque a gente tem uma tendência a olhar o que é problema, né? E quando está tudo bem, às vezes a gente não presta tanta atenção. Então às vezes as crianças passam a perceber essa diferenciação. Entendi. Né? E acabam se comportando dessa forma para ter atenção em algum sentido e tudo mais. Tá. E aí eu falei de 3, aí falta o quarto. O quarto. Que é a ausência das duas coisas. Não dá nem afeto e nem limites. É o que a gente chama de pais negligentes, de um estilo negligente. Que é o pior, então. O pior de todos. Eu achei que aquele primeiro lá já fosse o pior. Não. Porque aquele gera filhos muito responsáveis, no caso do autoritário. No entanto, foi o que aconteceu com um custo comigo, muito grande para a pessoa. Eu fiquei desse modelo aí, muito responsável. Mas em contrapartida, muitas Sempre vezes... qualquer coisa que der errado, eu falo, não, foi culpa minha. Isso, então a pessoa se culpabiliza. Então se desenvolve aí uma série de padrões que causam sofrimento para o indivíduo. A pessoa não sabe falar não, né? Aceita tudo, vamos fazer, vamos, né? Passa muito por esses aspectos. No caso do negligente, aquele pai, então, que não dá afeto e não dá limites, o que geram pessoas aí que se desenvolvem, como eu estava brincando, em termos de uma planta, né? Que ela vai se desenvolver sem aprender muito o que é adequado, Você acha que por exemplo, os casos de violência, de delinquência, eles são provenientes muito desse modelo, desse último modelo. O que a gente vê é uma relação muito grande, e se vocês forem olhar, vocês da área do direito, casos, né, de delinquência e tudo mais, está muito associado a essa prática, né, de estar muito pouco voltado à educação dos filhos, ao afeto, ao limite. E aí gera, então, uma série de transtornos, delinquência e a evolução desse quadro. Então está muito associado. Nós vamos dar uma pausa, porque já deu o tempo, mas na sequência eu vou te perguntar sobre como se equilibra o papel do pai e da mãe nessa dinâmica de uma formação saudável dos filhos. Nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos já. É só um minuto, fique por aí.